Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu voltei para falar das bonecas, que muita gente ficou perguntando a história das bonecas, né? E eu vou estar contando. As bonecas, eu abri a página colocando oficina de artes 1000, né? Então as bonecas, elas têm o nome 1000. 1000 significa nascer bonito, né? E nisso Deus começou a conversar muito comigo sobre nascer bonito. Do tempo que a gente conserta as coisas, não que a gente joga fora. E eu fui fazendo isso daqui pra mim, assim, pra mim, porque houve um tempo que, há um tempo atrás, né, não existia não tinha o ticho ainda, né? Então a gente usava guardanapo. E eu lembro que os guardanapos, assim, para não ficar aparecendo, pelo menos na minha cidade, a gente fazia assim, essas bonecas assim, ó, e tirava os guardanapos aqui do lado, e ficava a boneca de enfeite e coloca o guardanapo aqui embaixo, ó. Ou então papel higiênico, colocava aqui e tirava, né? Aí eu lembrei e fiz isso daqui, mas só que hoje tem o ticho, né? Depois, pra hoje, eu adaptei esse daqui, né? Que eu uso papel higiênico aqui, porque às vezes eu tenho que limpar alguma coisa. E eu fiz assim, ó. Aí eu comecei a fazer as bonecas pensando que muitas vezes tem um valor assim tão grande assim, as coisas que nem eu falei ontem, né? Que antigamente tinha sapateiro, hoje é bem menos, né? Mas a gente levava o sapato para consertar, aquilo lá tinha um valor que quando as meninas faziam 15 anos, recebia o sapato, e aquilo lá era uma coisa importante, né? Tinha um valor, era um cuidado de consertar, de cuidar. E foi me trazendo memória, resgates de muitas coisas, porque eu comecei a me deparar com jovens que começou a perguntar de mim sobre jovens que ainda sonhavam com casamento, tem sonhos ainda de casar de noiva. E quando eu fui no orfanato, eu me deparei com crianças assim, que sonhavam com família e falavam quantos filhos a gente vai ter, qual vai ser o nome dos filhos. E começou a me trazer memória o tempo que a gente tinha relicário, o tempo que a gente tinha diário, que a gente sonhava, que a gente conversava, que a gente via os jovens sonhando com isso, né? Com casamento, fazendo planos. A gente via as meninas fazendo planos de aniversário de 15 anos, sonhando com casamento. E a gente tem visto muitos valores se perdendo. E eu olhei para aquelas meninas e eu falei, ainda tem jovens assim que fazem planos, né? E elas falavam
eu vou ter tantos filhos, eu vou ter... o nome vai ser assim, 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 meu marido vai ser assim, eu penso em me casar de princesa. Então, eu comecei a olhar para tudo isso, e quando eu fiz essas bonequinhas, eu vi que às vezes as coisas quebram e a gente joga fora. E hoje é muito mais fácil. Qualquer coisa, que principalmente aqui no Japão, qualquer coisa quebrou, vamos no Hyakuen comprar outro. Tem como comprar outro, né? Mas me fez pensar nesse amor de cuidar, de valorizar, de valorizar. Saiu o som? Oi? Tá ouvindo? Alguém responde aí pra mim se tá saindo o som? Alguém responde? Tá saindo o som? Tá? Ah, tá bom. Então eu vou continuar o vídeo, porque o volume tava certo. Então, aí as bonequinhas, às vezes, é só um exemplo de muitas coisas que eu quero estar passando. Tá, obrigada. De muitas coisas que eu quero estar passando, assim, hoje, para os jovens que chegam, assim, que eu tenho oportunidade de conversar com muitos e de estar mostrando para essa nova geração que a gente tem que valorizar as coisas e que o amor está no tempo, na dedicação, no tempo e na dedicação. E essas bonequinhas aqui, eu vou dar um exemplo. Elas podem quebrar e o valor delas, às vezes, dependendo do jeito que a gente vê, elas podem ser jogadas fora ou enjoar dela, ou ela ficar de canto. E às vezes a gente vê até bichinhos de pelúcia, assim, ai, tá juntando poeira, tá aqui me atrapalhando. Mas só que um dia aquilo lá, que você talvez ganhou, que você comprou, era importante aquilo lá. E eu vejo assim que é a maneira que o nascer, essa transformação que Deus faz na gente também. Um dia quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, Ele transformou a nossa vida. Ele trabalhou na gente como se fosse um potinho, A gente nasceu bonito de novo. E quando as crianças do orfanato falou esse nome Mil, me trouxe isso na memória, né? Que quando eu olho para essas bonequinhas aqui, se ela quebrar um braço e uma perna, talvez a criança olhe assim, não é mais útil para mim, não. Mas se a gente mostrar para elas que isso daqui pode ser, tem um valor, que ela não serve só para isso, para brincar, ela pode ser transformada em outras coisas, em coisas, em valores de guardar, Então, quando eu dando um exemplo, se quebrar uma boneca, olha o que ela pode virar. Um potinho. E isso quando a gente olha que nós somos princesas do Senhor, que nós somos
meninas dos olhos de Deus, que Deus assim transformou a nossa vida, e que foi quando eu olhei que a gente tem que valorizar as pequenas coisas, porque o valor dela, o valor das coisas, tá aonde a gente coloca. Porque se uma pessoa, ela muitas vezes a gente olha assim, às vezes não tem oportunidade de serviço para uma pessoa que não tem os movimentos, ou que é cadeirante, isso, aquilo, mas só que ali, dependendo da pessoa que olhar, ela pode fazer a pessoa importante, pode colocar. E isso, Deus faz a gente todos os dias importante. Porque eu vejo assim que muitas vezes eu sou debilitada a muitas coisas, assim, em me movimentar. E eu vejo o quanto que é grandioso a maneira que Deus me mostra que ele me capacita a estar fazendo as coisas. Então, muitas vezes, minhas mãos, às vezes, não estão movimentando bem. E eu vejo um milagre, assim, através disso, eu tá fazendo as bonequinhas que, na verdade, eu comecei a fazer, assim, por fazer mesmo. E fui deixando na estante. E as pessoas começaram a olhar e perguntar. E cada vez que eu ia fazendo, eu ficava imaginando isso, nessa transformação que a maneira que a gente valoriza as coisas, as pessoas, a utilidade. E a boneca, talvez ela quebrada, ela não seria mais útil, ela não daria mais para brincar, mas dependendo da maneira que a gente coloca as coisas, ela pode se tornar muito importante. Então, olha aqui o que elas viram. E os materiais que são usados, que nem eu vou estar comentando aqui. Essa daqui, ela foi feita de uma pétala de rosa. Ó. A roupinha dela, o cabelo, é tudo de pétalas de rosa. Tá? Tem uma rosinha. Essa daqui era um lacinho de cabelo, uma flor daquelas de amarrar, e ela virou o vestidinho da boneca, ó. Ó. Às vezes você tem algo aí, uma rosa, um prendedor de cabelo, algo que você não está usando, uma roupa que tem uma renda, que qualquer blusinha que esteja aí que você não esteja usando. Olha aqui, ó, essa daqui também, a sainha, ela é essa daqui também é pétalas de rosas, ó. Essa daqui eu fiz ontem. Eu me arrisquei um pouquinho mais. Esse guarda-chuvazinho eu fiz dela. O chapeuzinho. Tem algumas rendas que eu comprei no Riacoém, tá? Aqui o potinho, ó. Então não tem boneca igual, porque às vezes eu tinha uma rosa e eu fiz, aí eu tinha algo assim separado, uma blusinha, alguma coisa assim que eu tinha aqui, e eu fui...
Então, aí eu queria contar a história delas, porque na verdade tem umas que já nem tão aqui mais, né? Que as pessoas começaram a pedir. E elas são únicas, porque não tem como, tem coisa que eu não tenho material mais, né? Então eu faço conforme eu na hora na hora eu vou fazendo, eu vou meditando. Então elas vão estar disponíveis, mas só tem essas daqui, não tem quantidade. E tem pessoas assim querendo aprender a fazer. Então quem quiser estar juntando pessoas, turmas, a gente vai ver mais pra frente isso, mas pode estar mandando o nome, né? Já tem pessoas assim querendo aprender a fazer, né? Olha aqui, esse daqui, ó, ela tem um coque aqui, ó. Essa daqui é toda de renda. Aí deixa eu estar mostrando aqui, ó, tem a marronzinha. Eu já tô aproveitando para quem tá pedindo as fotos delas para me enviar. Aí você já vê aqui no vídeo. Ó, essa daqui é toda coloridinha. Essa daqui eu arrisquei fazer uma noivinha. Essa daqui de douradinho. Então, aí o nome delas é Mil, Nascer Bonito. Eu coloquei o nome nas bonecas, mas é porque as crianças perguntaram de mim se eu tinha nome japonês. Eu falei que eu não tinha, eu só tinha nome em brasileiro, que é Suzy mesmo, né? E elas falaram assim, então eu vou colocar um nome em japonês em você, pra você. Aí elas colocaram Mil. E, e, e aí falou o significado. Então, quando eu comecei a fazer as bonecas, eu comecei a lembrar muito delas. Que... Olha esse daqui, ó. Tem umas que estão com trança, tá? Essa daqui tá com um postezinho. Eu comecei a lembrar delas, porque mesmo aquelas crianças vendo família de uma... a visão que elas têm de família, de é muito sofrido. E quando eu vejo assim que elas sonham com família, elas sonham com casamento, em se vestir de princesa, elas sonham com uma vida assim elas sonham ainda com família, né? Elas sonham ainda em receber esse amor. E isso daqui também tudo isso me fez a estar meditando a maneira de a gente estar passando para as crianças, que a gente valorizar, não jogar fora, a gente consertar as coisas, que tudo, a importância que a gente dá. Então eu vou estar mostrando também atividade com bicho de pelúcia. O que ele pode virar, o bicho de pelúcia. Eu já fiz algumas coisas assim e vou estar mostrando pra gente pra você aí também, porque é uma atividade tão gostosa assim de a gente estar fazendo com as crianças, porque quando a gente vê eles
eles fazendo e vendo que eles fizeram, o quanto que eles também se sentem assim que feliz com isso, né? Eu vi muitas vezes isso assim nos meus filhos, que às vezes a gente ensinava a fazer assim salada, alguma coisa e alguma atividade e eles sempre, vou dar exemplo até da pescaria, eles não comem peixe, mas quando eles vão pescar, eles vêm tão felizes e fritam os peixes, e eles comem os peixes que eles pescam. E é muito interessante isso, porque é aquela alegria de ter ido lá feito, né? E muitas vezes, quando a gente vê assim que você quer dar um presente, alguma coisa, e eu não tenho dinheiro, mas a gente pode transformar pequenas coisas em coisas especiais e a gente tem que estar meditando nesses valores para estar passando para as crianças, porque é muito, muito importante, muito importante. Eu estava falando ontem sobre maneiras, quando a gente tinha relicário diário, que a gente tinha que os jovens sonhavam, que eu lembro disso, das pessoas ficarem trocando, de um mandar mensagem para o outro. E se você lembrar também, a gente via balas, chiclete, essas coisas, tudo tinha mensagens, tudo tinha... Mas só que hoje a gente não vê mais isso, não vê mais isso. Muitos valores têm se perdido. E a partir que eu comecei a conversar com essas crianças, Deus despertou muito no meu coração isso, de eu olhar e falei, meu Deus, tem jovens que ainda sonham. E ainda no ano passado, um jovem chegou para mim e falou, qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido viver aqui? Porque eu não vejo sentido para minha vida. E são pessoas jovens de 15 a 25 anos, a gente vê que não vê sentido para a vida. A gente vê uma geração que vive no YouTube e isso, a gente mostrar o valor do tempo. Uma coisa que me tocou muito, 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 muito mesmo, foi que um dia meu filho falou sobre que a gente tinha ficado orando pelo meu outro filho. E ele falou assim que ele não acreditava e nem desacreditava, mas a gente sabe que ter o tempo para cada pessoa, e isso é Deus que faz no coração das pessoas, não tem como a gente convencer. Mas uma coisa muito bonita que ele falou foi que ele agradecia muito o tempo e dedicação que tiraram para estar orando. O tempo e dedicação. E que ele via desse jeito, que quando as pessoas paravam para se dedicar àquilo, né? Então é muito grandioso assim de a gente ver que, por mais simples que seja, uma jovem chegou para mim ela fez uma cestinha. Era muito simples, assim, era um ursinho e bem simples. Mas quando a gente olha aquilo que a pessoa parou para ir lá, escolher, se dedicar a fazer, sabe?
aquela oferta de amor, de tempo, que a gente tem que estar praticando, porque muitas vezes as pessoas passam despercebidas ao nosso redor, e que nem eu falei ontem, que coisas simples podem ser transformadas e podem salvar vidas. Eu comecei aí nesse verão no Coen, e eu tava vendo aquelas flores assim no mato, assim, são lindas, e eu gosto de fazer aquelas coroas de flores e buquê. E às vezes as pessoas passavam e olhavam de forma diferente já aquelas flores, né? E eu dava para aquela pessoa, a pessoa falava, mas eu posso mesmo pegar isso para mim? Eu falei, mas é flor daqui, é do mato. E a pessoa, quando a gente junta, você vê, a flor é do mato. Ela virou uma coroa linda. Ela se transformou em algo lindo, importante, que muitas vezes aquela pessoa pode estar passando ali, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está num dia que já desistiu até porque a gente ouve muito, já desisti já de viver, já desisti. E uma atitude que a gente tem pode salvar uma vida, pode salvar uma vida. E tudo isso, a gente tem que estar praticando, a estar olhando as pessoas ao nosso redor, porque a gente, de alguma maneira, a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas. Um simples bom dia, um simples sorriso, até uma flor que pode ser transformada quando se junta. E então a oficina 1000, eu vou estar mostrando reformas assim de como pode ser transformada as coisas nos valores. Eu vou estar compartilhando, porque eu acho muito grandioso a gente estar... E se vocês tiverem também coisas para estarem compartilhando, pode estar mandando para mim, para a gente estar fazendo junto. E sobre as bonecas, que as pessoas queriam saber a historinha dela, é essa. Não jogue fora, transforme, porque a nossa vida, nós não somos merecedores de nada, e Deus nos transformou. Ele pegou o vaso e todos os dias ele nos coloca, ele nos mostra que a gente é importante, ele nos mostra o quanto que o amor dele. Então a gente praticando as pequenas coisas, Então é isso, E as bonecas tem essas daqui, e são peças assim que conforme eu vou fazendo vai estar disponível. E as pessoas que forem querer juntar, ainda não sei se dá para fazer isso, a gente vai estar conversando ainda sobre as pessoas que querem juntar, fazer grupo para estar aprendendo isso. Então a gente vai estar conversando, e se vocês tiverem coisas para estar compartilhando, nesse tempo que tem muitas pessoas em casa, eu ainda andei postando algumas coisas sobre crochê, sobre pintura, sobre gesso, de a gente estar fazendo essas atividades com as crianças em casa, porque as crianças ficaram muito tempo dentro de casa e a gente sabe como que é criança dentro de casa, e também é restrito a muitas coisas, muitos pais desempregados, e às vezes restrito até a parte de alimento mesmo, e criança quer. Então eu também, eu fiz um vídeo, ainda não postei, mas eu vou estar colocando sobre uma receita de
receita de salgadinho, bem prático e bem barato, bem baratinho, que faz com um copo de leite e um copo de trigo. E assim a gente vai assim compartilhando e se ajudando e é isso que eu quero, o que eu puder passar para estar edificando, para a gente estar mostrando para essa nova geração que nós somos do tempo que a gente conserta as coisas, não que a gente joga fora, tempo de valores, que lembrei mais de uma coisa. Minha sobrinha ficou um tempo aqui, ela falou assim: ô tia, eu nunca vi fazer isso. Eu sempre comprei, eu nunca vi isso, e é muito interessante ver, porque a gente começou a fazer salgadinhos, fazer atividades de pintura, de muitas coisas, e como que é diferente quando as nossas mãos faz, o quanto que o valor de você ver que a pessoa parou aquele tempo para se dedicar aquele tempo. Tempo é amor. Tempo é amor. É amor. Muito amor. Muito amor. Tempo de paciência. Tempo de bondade, quando a gente vê. Tempo de... Quando a gente fala que o amor tudo suporta. Então tem esse tempo também. Então eu vou estar colocando lá na página as bonequinhas e tem algumas que já estão reservadas. E a história é essa, das bonecas 1000. Das bonecas 1000 foi o que despertou em mim, Deus despertou no meu coração e mostrando a maneira que a gente deve valorizar as coisas. Porque a partir daí também a gente começa a olhar também a maneira que Deus, assim, nós somos potinho dele, que ele transforma sempre, estamos sempre passando por transformações, e nunca, ele vai estar com a gente sempre. Não, ele está sempre nos mostrando, assim, de que forma que ele pode usar, e isso nos faz, assim, nos deixa assim tão feliz de ver que essa importância que Deus nos faz importante todos os dias, e o amor dele, o que ele deu o filho dele, ele deu o melhor, então a partir das pequenas coisas que a gente começa a praticar, a valorizar, a gente mostrar para as crianças, mostrar para os nossos filhos que os valores do tempo, o valor do amor, o valor da dedicação, o valor da doação, aquele tempo de se doar, aquele tempo de falar, mãe, isso daqui não serve mais para mim. Como assim não serve mais? Não serve mais. Eu falo até sobre relacionamento. Isso daí tem muito, assim, quando a gente ouve falar sobre relacionamento. Muitas vezes a gente vê muitos relacionamentos terminando, e outro dia eu estava conversando sobre isso, falando que quando a gente começa um relacionamento, a gente luta, é só os dois, a gente luta por
para ser feliz, a gente está lutando ali para por uma vida, por um sonho que a gente vai sonhando. E à medida que você vai caminhando, vai crescendo isso, os seus sonhos vão se realizando, você vai adquirindo casa, serviço, filho, às vezes até em trabalho, tudo. E quando você vê que tudo aquilo, de repente, você fala, não, não dá mais. E eu falo, como assim? Como assim? Antes, lá no começo, você lutou, era só os dois. E vocês construíram uma caminhada, uma vida, passaram por tantas coisas. E por que não lutar por isso? Muitas vezes tem os filhos. É difícil falar sobre relacionamento porque cada um sabe o que vive, né? Mas eu falo que esse amor que Deus coloca no nosso coração, de a gente tá lutando pela nossa família, de a gente, porque eu vejo que a família é o laboratório do amor. É onde a gente pode se jogar de cabeça, que ali a gente vai estar sendo trabalhado a estar perdoando, a estar ali se doando, a estar ali deixando muitas coisas para fazer, não ajustando muitas coisas para você fazer a outra pessoa feliz. Então, muitas coisas você vai deixando para trás. Eu até contei sobre o meu casamento, sobre esse relacionamento que a gente veio, a gente decidiu, eu acredito que é decidir que eu não vou desistir, que vai dar certo. Eu estou compartilhando tudo isso que eu espero que esteja, o que der para edificar a vida de vocês, eu espero que eu esteja ajudando alguma coisa, porque eu acho assim grandioso quando eu recebo as mensagens e, e, e muito sobre relacionamento, muito sobre casamento. Então quando eu e meu marido a gente começou o relacionamento, eu e ele, a gente gostava de coisas assim, diferente, era totalmente diferente. A gente sentou e conversou, olha, a gente vai ter que ajustar isso. Quando a gente for no lugar, eu sei que certos lugares não vai ser bom, mas como eu quero que você se sinta bem, eu quero te fazer, eu vou, porque a companhia é importante da outra pessoa. Então a gente resolveu, a gente iria ser feliz se a outra pessoa estivesse feliz. Então isso é perseverar, isso é se doar. E quando a gente teve os filhos, a gente falou, a gente vai deixar tudo que a gente gosta e a gente vai se dedicar a eles. Foi aí que a gente começou a levar em Coen, jogar bola e fazer atividades tudo que se dedicar para eles, porque naquele momento era eles que precisavam daquilo. Então aí a gente abriu mão de tudo, porque a gente era muito jovem. Eu casei com 16 anos, meu marido com 20 anos. E depois que a gente falou assim, depois quando eles crescerem, a gente aproveita a nossa vida, porque eles já vão estar grandes. Então quando foi com 30 anos, eu descobri que estava com Parkinson e eu já estava debilitada. E eu pensei que a minha vida tinha acabado, na verdade, quando eu pensei que ia começar, porque meus filhos já estavam grandes. Foi quando meu filho falou para mim
que mãe é tudo, Deus já sabia que é por isso que você teve filho nova, que a gente está aqui para te ajudar, para o que você precisar. E ali eu sentei mais uma vez com meu marido, a gente sentou mais uma vez e na verdade ali minha vida começou porque foi com Deus, e foi ali que eu decidi que o que eu tinha sonhado, o que eu tinha o que eu e meu marido tinha falado, que quando nossos filhos crescessem, a gente ia tá dando continuidade, a estar aproveitando, então que a gente ia estar sendo feliz, mas eu falei assim, não, minha vida não terminou, minha vida está começando. Foi aí que eu pedi ajuda de Deus e para me dedicar mais ainda à minha família. E eu decidi que eu ainda ia ser feliz, que a minha vida não tinha terminado ali nos 30 anos. Então, foi quando eu fui no orfanato e a menina perguntou de mim como que você, com uma doença incurável, poderia estar sorrindo. Eu falei assim, porque é Deus. Ela falou, quem é esse Deus? Eu falei assim, é o Deus que coloca essa alegria na gente e que todos os dias a gente tem motivos para desistir, mas Deus nos dá muitas razões para a gente continuar. Que nem eu já falei ontem, que nesse mundo a gente vai ter aflição, mas Ele vai estar sempre com a gente. E a minha alegria é estar sempre fazendo as coisas, sempre vendo a minha família feliz e as pessoas felizes. Eu acredito que a nossa alegria sempre é o que deixa o nosso espírito, a gente feliz, nos enche de alegria, mas isso a gente tem que decidir também para que lado se inclinar, porque eu acredito no que Deus fala comigo, não que os médicos falam, porque se eu acreditar no que os médicos falam que eu não posso dirigir, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, mas Deus me dá condições de todos os dias de fazer algo, mesmo às vezes que tem dias que eu estou mais debilitada do que outros dias, recebo uma ligação, uma mensagem que Deus permite que eu esteja ajudando, falando com aquela pessoa. E isso que eu vejo que Deus nos faz importante todos os dias. Então, essa é a história das bonequinhas e eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Eu vou estar mostrando, assim, eu já fiz algumas coisas, eu queria mostrar tudo, mas a gente vai conversando assim, eu vou estar colocando na página lá da oficina e aos poucos eu vou contando a história de cada coisa, né? As bonequinhas, a história é essa. Olha só. Ela pode ter quebrado a perninha dela, ela pode ter quebrado os bracinhos, mas ela foi transformada. A próxima atividade que eu vou estar mostrando é com bichos de pelúcia. O que eles podem ser transformados. Tá? Porque a gente vê assim, os bichos de pelúcia, às vezes, olha, tem muitas coisas que quando eu comecei a fazer, quando eu era criança, que eu fiz algumas atividades que minha mãe sempre gostou de que eu fizesse essas atividades de estar aprendendo,
Eu falava, mãe, mas pra que isso? E quando eu vim pro Japão, eu falei, nossa, tem tudo no Hyakuen, pra que fazer? E hoje eu vejo o valor, grandes valores, que a gente vai estar conversando e relembrando sobre não jogar as coisas fora, consertar, consertar e transformar no significado, não na utilidade. Deus abençoe.